sei se vocês perceberam, a semana não é maravilhosa. Beleza, muito bom dia então, mais uma vez. Sejam bem-vindos a mais uma aulinha de estrutura de dados que não é tão aulinha, né? Assim como naquela aula que a gente fez, a primeira sobre lista ligada, hoje a gente vai longe de volta, tá? A gente vai estudar uma nova estrutura de dados, igual daquela vez, né? Vamos ver com calma, vamos ver como é que funciona, etc. Então talvez a gente vá até o final mesmo, até 10h50. Então já pega o seu cafezinho, já pega sua pipoca. Se estiver na gravação, já coloca em 1,5, porque a gente vai um pouco longe hoje. Okay? Antes da gente começar a aula de hoje, eu quero fazer alguns recadinhos. Né? O primeiro recadinho, notícia boa. Hoje, oficialmente, começa a monitoria. Parece os exemplos da entrada. Sim, a gente chega lá. Né? Mas antes disso, só dar um recadinho. Hoje começa a monitoria. Né? A gente tem esse semestre 2 monitores, o Douglas e o Paiva, que são alunos muito bons de estrutura de dados e com certeza vão poder ajudar vocês, né, da melhor maneira possível. Né? Eles começam oficialmente hoje. O horário de atendimento deles consta no Moodle, então se você for no Moodle lá, tem o horário dos monitores. E o local onde eles atendem é no nosso servidor de Discord lá. Se vocês perceberem, tem um canal de áudio novo para monitoria. A ideia é que eles devem ficar nesse canal no horário de atendimento deles, e aí eles podem tá ajudando vocês, ok? Esse é o primeiro recadinho. O segundo recadinho é sobre o exercício 1 ainda, né? O exercício 1, ele teve o seu prazo de entrega ali na sexta-feira, né, 23h59. E aí teve o fim de semana e hoje é segunda-feira. Então eu ainda não corrigi o exercício 1, né? Não tive tempo para isso. Mas assim que tiver, prometo estar corrigindo. Vou tentar hoje, mas eu não garanto. Hoje está bem complicado. Mas enfim, assim que der, eu vou estar corrigindo, tá? Eu só vou abrir um parênteses. No sábado, eu acordei com 7 notificações de alunos pedindo para entregar depois do prazo, né? Que tem algum problema durante a semana e tal, e pediu para entregar além do prazo. Eu não respondi nenhuma delas, né? Deixei para responder agora na aula, para comentar que infelizmente eu vou seguir o prazo certinho, tá? Vamos respeitar ali o prazo de sexta-feira, 23h59. Se eu começar a abrir muita exceção, o prazo vai começar a não fazer sentido, né? E além do mais, eu preciso corrigir esse negócio o mais breve possível. Né? E aí eu aproveito para fazer um gancho daquilo que a gente conversou na primeira aula, né? Não sei se vocês lembram. Quando eu perguntei quantas matérias vocês estavam fazendo, e vocês responderam, 6, 7, 8, teve um que falou 10. Né? E eu falei para vocês, galera, vocês não vão ter tempo de fazer tudo, cancele a matéria, porque isso é muito sobrecarregado. Né? Eu acredito que talvez vocês já estejam sentindo essa sobrecarga. Eu quero perguntar se vocês chegaram a cancelar alguma matéria já. Diz que sim, por favor. Não, vocês continuam fazendo 6, 7? O Carlos cancelou uma. Pra mim tá de boa. Ok. Beleza. Fica esse reforço, né? Quando começar... Enfim, eu acho que já começou, mas vai piorar, né? Quando começar as provas, os trabalhos e as coisas mais pesadas. Vocês vão sentir, galera, se vocês estiverem com 6, 7. Okay? Cancela essas matérias. Nem que seja ED, tá? Cancela ED e deixa para fazer depois. Não tem problema. Eu vou entender. Okay? Fica esse recadinho também. Beleza. Esse era os recadinhos que eu tinha para comentar hoje. Né? Tá bonito, realmente, Gabriel. Vamos começar a nossa aula de hoje, né? Inclusive, se alguém mais puder ligar a câmera, eu agradeço. Por enquanto tá o Gabriel sozinho ali, se alguém quiser fazer companhia. Ok. Vamos lá.
A ideia da aula de hoje é a gente estudar uma nova estrutura de dados, né? A gente já estudou a primeira, a lista ligada, e hoje a gente vai estudar a segunda estrutura de dados nova, que a gente vai passar a conhecer hoje, que é a pilha. E amanhã a gente estuda a terceira, que é a fila, né? Tanto a pilha quanto a fila, que são as estruturas de dados que a gente vai estudar hoje, elas são o que a gente chama de tipo abstrato de dados, né? Elas não são estruturas de dados comum, elas são estruturas de dados especiais que têm a propriedade de serem abstratas. Antes da gente começar a falar do que é a pilha propriamente dito, a gente precisa falar o que é uma estrutura abstrata, né? Vamos primeiro tentar contextualizar do que se trata estruturas abstratas, e aí depois disso a gente estuda a pilha propriamente dita, que é a primeira, as várias, na verdade, estruturas abstratas que a gente vai estudar. E aí, para a gente falar o que é uma estrutura abstrata, eu quero compartilhar com vocês um código de exemplo. Saudades, inclusive, né? Faz tempo que eu não compartilho código com vocês. Se deu certo aqui o meu esquema de compartilhar, vocês devem estar vendo no meu terminal aberto num programinha. O que esse programinha faz? Né? A muito grosso modo, declara um vetor. Então, esse V é um vetor de tamanho 30, nesse caso. N é o tamanho do vetor, inicialmente igual a zero, então, vetor vazio. Né? E aí eu estou inserindo, no nosso exemplo, dois números nesse vetor. V de N mais igual a 42. Isso que coloca 42 na posição N do vetor, que é depois da última, e ao mesmo tempo incrementa o tamanho de N. Então, na prática, o que essa linha faz é colocar o 42 no final do vetor. Depois eu coloco 10 no final do vetor. Nesse ponto do código, meu vetor está com dois números, 42 e 10. E depois eu faço uma busca. Uma busca é tentar saber se determinado número está dentro do vetor ou não. Eu faço isso com for, então eu percorro o meu vetor a cada posição do vetor. Eu verifico se aquela posição contém o número que eu estou procurando, nesse exemplo 42. Se tiver, eu digo que eu encontrei. Então, muito grosso modo, o que eu estou fazendo nesse programa são três coisas. Declarar um vetor inicialmente vazio, colocar alguns números ali dentro e fazer uma busca por um determinado número ali dentro. Se eu botar isso daqui para rodar, ele compila e ele encontra o número que eu estou procurando, que nesse caso o número está ali mesmo. Tudo bem o que esse código faz? Tranquilo, né? Beleza. Esse código ele funciona, mas assim, tá tudo na main, né? Vocês devem concordar comigo, eu acho que o Daniel deve ter falado para vocês também, que, assim, até por uma questão de organização melhor do código, seria mais bonitinho se a gente fizesse, ao invés de tudo na main, uma separação de cada parte do meu código em funções. O que eu quero fazer é uma função para inserir, então void insere, recebe o vetor, recebe o tamanho do vetor. E o que isso faz é colocar no vetor, na posição n, o número que eu quero inserir. E ao invés de fazer a inserção direto na main, eu vou chamar aquela função. Insere v n 42 e depois o 10. Vocês concordam que é um pouco melhor, né? Embora o efeito seja o mesmo, né? É um pouco melhor de escrever o código dessa maneira. Tudo bem? Abrindo parênteses, todo mundo entendeu porque eu coloquei o n como ponteiro no parâmetro da função insere? Bom dia, pessoal. Todo mundo entende por que eu coloquei esse asterisco aqui e passei a comercial aqui? Bom dia, prof. Bom dia. É porque o n é incrementado também na função main, professor?
Perfeito. Eu preciso que esse incremento da variável n seja refletido na variável original que está declarado lá na main. Certo? Se eu não faço isso, eu estou mandando uma variável que é apenas um parâmetro da função em série. Isso não vai refletir lá na main. Tudo bem. Beleza. Vou fazer a mesma coisa na busca, né? Vamos fazer uma funçãozinha que recebe um vetor do seu tamanho e um valor x e me diz se ele está lá ou não. For i igual a 0 e menor que n mais mais. Se fdi for x, eu retorno 1. Eu não estou com o meu teclado que eu estou acostumado a digitando. Se não, eu retorno 0. E aqui, ao invés de fazer isso na mão, eu faço um if busca, então, em vn42 retornar 1, o printf. Pelo mesmo motivo de antes, né? Eu estou preferindo colocar numa função ao invés de colocar tudo na main. Eu acho que isso ainda deve funcionar, a não ser que eu digitei alguma coisa errada. Não, isso aqui ainda funciona. E o que eu quero chamar a atenção de vocês é isso aqui, né? A diferença entre essas funções e o uso delas na main. Okay? São duas coisas que podem ser feitas de maneira independente, inclusive, e geralmente são feitas de maneira independente. Né? A gente poderia até separar o nosso projetinho aqui em duas partes. Né? Uma primeira parte contendo apenas as funções propriamente ditas, né? Função em série, função busca, e uma segunda parte contendo o uso dessas funções. Beleza? Isso é tão verdade que existe todo um mecanismo da linguagem C para separar essas duas coisas. Vocês viram lá em Fundamentos de Programação como é que faz biblioteca? Sim? Mais ou menos? A gente viu, mas era finalzinho de semestre, aí não pegou muito bem. Pelo menos eu. Tá. Vamos dar uma revisada rapidinho como é que faz isso, até porque vai ser importante, né? Abrindo parênteses, amanhã sai o trabalho 1, dia D, e vai fazer parte do trabalho construir bibliotecas. Então vamos ver rapidinho como é que faz isso, né? Construir bibliotecas é eu pegar essas funções, tirar elas do meu programa principal e colocar num arquivo à parte. Né? Aí o meu programa principal ele dá literalmente um include desse arquivo à parte para poder estar utilizando essas funções. Né? Como é que a gente faz isso? A gente, para fazer uma biblioteca, precisa de dois arquivos, um .c e um .h. O .c implementa as funções propriamente ditas, e para facilitar, eu vou dar um simples aqui, biblioteca.c, e vou deixar nesse arquivo apenas as funções propriamente ditas. Okay? Isso aqui é meu .c. Beleza? Do .c, a gente apenas implementa as funções propriamente ditas, né? Tem a implementação. E no .h, a gente coloca a definição das funções, sem a implementação propriamente dita. No .h, a gente só coloca os protótipos das funções, certo? Esse aqui é o meu .h. Tudo bem? Vocês viram isso? Lembram disso? Ok? .h, apenas as definições das funções. No .c, as funções em si. Ok? Aí lá na main, se eu quero utilizar as funções dessa biblioteca, né, o que eu vou fazer? Eu vou dar um include no .h, então, literalmente, include biblioteca.h, abrindo parênteses, faço include entre aspas e não entre menor e maior, porque include entre aspas é de um arquivo que existe. Include de menor e maior um arquivo do sistema, que o compilador dá para a gente. Okay? Como a gente está incluindo literalmente um arquivo que existe, né, que a gente acabou de criar, include entre aspas. Só fazendo isso, eu devo conseguir utilizar as funções em série busca que estão definidas nessa biblioteca. Ok? Para compilar isso, deixa eu abrir um parênteses. Depende da sua ideia, depende do ambiente de programação que você está. Se você está compilando na mão, GCC, -AED, D.C, e eu vou incluir junto, na linha de compilação, o arquivo .c que contém a biblioteca. Okay? O compilador sabe onde é que ela está. Nota que compilou e eu consigo executar meu programa normal.
Tudo bem? Ô, professor, o Oi, Daniel também comentava de um negócio chamado Include Guard. Você pode dar uma lembrada do que é isso? posso. Nesse programinha simples aqui, a gente não vai ter nenhum problema, mas é muito provável, é muito possível, né, que o nosso programa tenha mais de uma biblioteca, né, queira utilizar mais de uma biblioteca, e uma incluindo a outra e tal, né. Se a gente começar a incluir biblioteca demais, pode ser que o compilador se perca, né. Inclusive, até deixa eu ver se isso acontece aqui, né. Se eu der include duas vezes, tá, aqui ainda funciona. Mas nem sempre isso é verdade, tá? Nem sempre vai funcionar. Para evitar que o compilador encha o saco quando você faz mais de um include na mesma biblioteca, é comum fazer um esquema que é assim. Você vai lá na biblioteca. Perdão, nossa, deu um branco agora. Mas você vai lá na biblioteca, né, e fala assim, ó, hashtag if não def, sei lá, sua biblioteca, biblioteca. Você define biblioteca e termina o end if. Isso aqui é macro de compilação. Talvez o Daniel tenha falado com vocês, né? Eu falo o seguinte: a primeira vez que esse arquivo daqui for incluído propriamente dito, né, eu vou ver se não foi definido essa macro biblioteca. Se não foi definida essa macro biblioteca, eu defino ela e coloco a biblioteca propriamente dito. Para que isso? Na segunda vez, ou terceira, ou quarta, ou quinta, que o compilador tentar incluir essa biblioteca, ele vai ver que a macro biblioteca já foi definida e a biblioteca não vai ser incluída de novo. E aí eu garanto que a biblioteca é incluída uma única vez. Beleza? Okay. Bem lembrado isso daqui, então. Tá, eu dou o braço a torcer, né? Isso é uma vantagem do CodeBlocks. Se você cria lá no CodeBlocks arquivo, nova biblioteca, ele faz isso automático. Pelo menos nisso o CodeBlocks serve. Tudo bem. Beleza? Ok. E aí nota que interessante, né? Eu tenho dois arquivos aqui, o main propriamente dito e a biblioteca propriamente dito. Imagina que cada um desses arquivos está sendo desenvolvido por uma pessoa diferente. Então tem um estagiário lá que está fazendo o main e tem um estagiário que está fazendo a biblioteca. Vocês concordam comigo? Para o estagiário que está fazendo a main conseguir fazer a main, para ele não importa como que a biblioteca está sendo implementada. A única conversa que esse cara tem que ter com esse cara é: eu tenho duas funções, a função insere e a função busca. Como o número está sendo inserido no vetor e como o número está sendo buscado, para quem está na main, não importa. O que importa é que existe uma função que ele pode chamar que insere, outra função que ele pode chamar para buscar. Beleza? Da mesma forma, para quem está fazendo a biblioteca, como que a biblioteca vai ser usada? Não importa. O que importa é que aqui dentro tem algum código de inserir um número no vetor e aqui dentro tem algum código de buscar um número no vetor. Inclusive, pode ser diferente, né? Ele poderia, por exemplo, fazer isso aqui, né? E de trás para frente, por exemplo. O cara que está na biblioteca, ele implementa do jeito que ele quiser. Ele não precisa depender de como o cara da main está usando a função para ele implementar a função dele. Ele pode fazer isso sozinho pela parte dele. Ok? Galera, nesse momento, o que a gente está aqui é fazendo um uso abstrato do vetor. Tá? Do jeito que está o código na tela, o nosso vetor ele é um tipo abstrato de dados. O que é um tipo abstrato de dados? É um tipo de dados em que a gente define ele não como a implementação interna, mas só como as operações que eu espero que faça. Por exemplo, no exemplo que está aqui, né, esse vetor ele é abstrato no sentido de que é uma estrutura de dados que me permite inserir e buscar. Ponto. Não interessa como insere, não interessa como busca. Não. Se eu defino o meu vetor como
uma estrutura de dados que insere e busca, não importa como, estou definindo um uso abstrato dele. Ele é abstrato no sentido de quem está na main não precisa saber os detalhes embaixo. Ele usa a estrutura em alto nível. Okay? É como se a estrutura de dados fosse uma caixinha preta, né, que para quem está usando não interessa o que tem dentro. O que interessa é que tem 2 botões nessa caixinha. Um para inserir e outro para buscar. Tudo bem? Okay? Então, estrutura de dados abstrata é uma estrutura que é definida pelas operações que ela faz, e não como isso é feito. Beleza? Okay. Beleza. Isso posto, né? Agora que a gente sabe o que é uma estrutura de dados abstrata, vamos começar a falar sobre estruturas de dados que são abstratas, né? A gente vai começar a falar da primeira delas hoje. E depois a gente vai ver mais algumas depois, ok? Só abrindo parênteses, né? Por ser abstrato, a gente vai definir essa estrutura de dados, em um primeiro momento, com as operações que ela suporta, né? O que essa estrutura de dados deve suportar? Quais são as operações, quais são os botões da caixa preta dela? Em um segundo momento, a gente estuda a caixa preta, né? O que tem ali dentro. Mas primeiro vamos tentar olhar ela de fora. Okay? Vamos tentar ela como se a gente fosse o estagiário da main. Para a gente fazer isso, vamos propor um problema de exemplo, tentar resolver ele e vamos ver se surge aí essa estrutura de dados nova que a gente vai estudar durante a solução. E o problema é o seguinte. Eu vou te dar uma sequência de parênteses e colchetes, okay? Uma string que consiste em abrir parênteses, fechar parênteses, abrir colchete ou fechar colchete. E você tem que me dizer sim ou não se essa sequência é bem balanceada, é bem formada. Uma sequência dessa ela é bem formada se eu consigo colocar uma expressão aritmética válida ali dentro, né? Ou, assim, se eu abrir um parênteses, eu tenho que fechar ele em algum momento. Se eu abrir um colchete, eu tenho que fechar o colchete em algum momento também. Na ordem certa. Por exemplo, se eu te der essa string aqui, que abre parênteses, abre colchete, abre parênteses, fecha parênteses, abre colchete e fecha colchete, fecha parênteses, a gente conseguiria colocar uma expressão aritmética válida aqui dentro? Isso aqui está bem balanceado? Sim, tá certinho. Perfeito. Esse parênteses que abre, ele fecha aqui. Esse colchete que abre, ele fecha aqui. Aí esse que abre, fecha aqui. Esse abre e fecha aqui. Então, certinho. Okay? Esse segundo, que abre parênteses, abre colchete, fecha parênteses, fecha colchete, ele está bem balanceado? Não. Eu estou fechando um parênteses com o colchete aberto. Eu devia fechar o colchete antes de fechar o parênteses. Certo? Então, não. E essa daqui, que abre parênteses, abre outro parênteses, daí fecha um parênteses. Também não. Fica um parênteses aberto sobrando. Beleza? O problema que eu quero resolver é ler do usuário isso daqui e me diz sim ou não se está certo ou não. E tem alguma ideia de algum algoritmo que a gente pode usar para resolver esse problema? Alguma ideia? Dá para ir pegando algumas variáveis auxiliares. E daí, por exemplo, o primeiro parênteses, se ele for aberto, a variável vira 1. E daí o colchete, ele significa outra variável. Vira 2. Você não pode fechar o 1 antes de fechar o 2. E assim, rodando até você fechar a string. Só que daí você ia ter um número finito de variáveis. De fato, deixa eu ver se eu entendi. Quando você tem uma variável auxiliar para dizer o que está aberto no momento, digamos assim. Isso. É isso? Uhum. Aí você coloca um determinado valor para dizer que é um parênteses, um outro valor para dizer que é um colchete. E daí você Aí na hora que eu for... Você não pode fechar um antes do outro ser fechado. E se não for fechado um, ela vai retornar que está inválido. Perfeito.
A ideia é boa, mas tem alguns detalhes, né? A ideia... Assim, imagina, por exemplo, eu abro um parênteses, abro um colchete, por exemplo, e fecho um colchete, né? E fecho um parênteses também, né? Como eu estou abrindo um parênteses aqui, a sua variável seria 1, para indicar que eu abri um parênteses inicialmente, certo? Na hora que eu abrir o segundo parênteses, ela se mantém em 1? Dava para colocar uma variável só para parênteses e uma só para colchetes. E daí a parênteses ia ser... É que eu estou utilizando a lógica que eu uso em lógica proposicional, que é para descobrir o ponto, eu sempre vou contando parênteses, 1, 2, 3, e quando eu fecho um parênteses, eu fecho um dedo na mão. Daí vira 2, daí 1, 0, quando fecha todos. Tá. Você tem um contador de quantos parênteses estão abertos e quantos colchetes estão abertos. Isso? Isso. E daí, se você identifica que o caractere é um parênteses ou um colchete fechado, você diminui desse contador. Perfeito. Então, inicialmente eu tenho um parênteses, depois 2 parênteses, é isso? Depois um colchete, depois 0 colchetes, e agora um parênteses. Isso aí. Ok. E aí isso está errado porque tem um parênteses aberto. Exato. Certo? Beleza. A ideia é boa. Mas... E nesse segundo caso daqui, né? A gente abriria um parênteses, então... 1. A gente abre um colchete 1. E nesse ponto daqui que eu fecho um parênteses, a minha variável está dizendo que tem um parênteses aberto, certo? Então eu iria jogar isso aqui para 0, mas eu não posso. Porque eu preciso da informação de que eu preciso fechar o colchete antes do parênteses, certo? Apenas contar quantos parênteses estão abertos e quantos colchetes estão abertos ajuda, mas não resolve 100%. Porque além da quantidade de quantos abertos estão, eu também preciso da informação da ordem em que eles foram abertos. Ok? Dá para usar um auxiliar, não dá? Tipo, você pega o primeiro, tipo, tem um parênteses e, tipo, essa variável auxiliar, ela receberia, tipo, o valor dos parênteses. E ela nunca poderia ser menor do que o valor que tiver em colchetes. Tipo, criando um grau de prioridade entre um e outro. No segundo caso, o parênteses ia ser prioritário aos colchetes. Ou melhor, os colchetes iam ser prioritários aos parênteses. Eles têm que fechar primeiro. Se eles não fecharem, tá errado. Mas como é que eu sei de quem é a prioridade no momento? O último que foi aberto. O último que foi aberto. Mas você concorda? Se eu fechar ele, a prioridade vai para o penúltimo que foi aberto. Não? E aqui a gente começa a ter um problema que, assim, como é que eu volto para trás? Volto para trás é ambíguo, né? Não necessariamente, né? Eu posso voltar para frente se eu estava na frente. Enfim, meu ponto é assim, né? Como é que eu mantenho, de certa forma, um histórico, né, do que está aberto, para eu saber, na hora que eu fecho, né, primeiro, se eu estou fechando certo, né? Se eu estou fechando o último que abriu, mas também para que quando eu fechar, isso volte para o penúltimo, que depois volta para o antepenúltimo, etc. Eu preciso guardar esse histórico de alguma forma. Esse histórico tem que consistir em quem abriu e em que ordem abriu. Ok? Eu vou guardar esse histórico numa estrutura de dados auxiliar, abstrato. Então não me interessa como que eu vou implementar isso aqui. O que interessa é como isso funciona. Olha só. Vamos supor que eu estou nesse primeiro caso daqui. Tá? Eu vou guardar nessa estrutura mágica daqui o que o Pedro falou, mas a gente ainda não sabe o que é isso, né? Então, vamos ver se a gente consegue descobrir o que é isso. Okay? Eu vou guardar nessa estrutura mágica daqui todo o meu histórico quando eu abro. Beleza? Isso aqui é um histórico de coisas abertas. Imagina que eu tenho essa string daqui. Eu vou começar abrindo um parênteses. Então, a primeira coisa que eu vou fazer
é colocar uma abertura de parênteses nesse meu histórico, dizendo, ó, o meu histórico diz que eu abri um parênteses. Depois, eu abri um colchete. Eu vou colocar em cima do meu parênteses um colchete aberto, querendo dizer que primeiro eu abri um parênteses e depois eu abri um colchete. O meu histórico, no momento, é o último que eu abri foi um colchete e o penúltimo um parênteses, por enquanto. Tudo bem? Depois eu vou abrir um outro parênteses. Vou colocar aqui para querer dizer, meu histórico tem 3 coisas abertas, um parênteses, depois um colchete e depois um parênteses. Na hora que eu for fechar o parênteses, eu vou ver, será que a última coisa que eu abri é um parênteses? Já que eu estou fechando um parênteses, a última coisa que tem que estar aberto é um parênteses. Então eu vou aqui no meu histórico e vejo se a última coisa que está aberta é um parênteses ou não. Nesse caso posso tirar ele do histórico. Querendo dizer que eu fechei esse parênteses. E agora o meu histórico eu tenho 2 coisas abertas, um colchete e um parênteses. Nessa ordem. Tudo bem? E continuo. Vou abrir um colchete, ponho ele no histórico agora. Então tenho parênteses, colchete, colchete. Fechei o colchete. Vou olhar, será que a última coisa que eu abri é um colchete? Nesse caso, sim. Tira ele do histórico. Vou fechar o outro colchete. Aí eu vou olhar, a última coisa que está aberta agora é um colchete? Nesse caso, sim. Tira do histórico. Fechei um parênteses. A última coisa que eu abri era um parênteses? Nesse caso, sim. Tira do histórico. Terminei a minha string e meu histórico está vazio. Histórico vazio quer dizer que eu fechei todo mundo que eu abri na ordem certa. Ali está depois. Resposta é sim. Beleza? Vamos fazer agora para esse segundo exemplo. Vamos ver se a gente pegou bem isso. Abri um parênteses. Vou colocar no meu histórico que eu abri um parênteses. Beleza. Abri um colchete. Vou colocar aqui que eu abri um colchete. Então, nesse momento, eu tenho aberto o colchete e parênteses nessa ordem. Fechei o parênteses. Na hora que eu fechar o parênteses, eu vou no meu histórico e olho que o último cara que eu abri foi um colchete e não um parênteses. Então, eu não posso fazer isso. Já respondo que não. Beleza? Maravilha. Vamos olhar esse cara agora. Abri um parênteses, beleza? Coloquei no meu histórico. Abri outro parênteses, coloquei no meu histórico. Fechei um parênteses e vou olhar. O último cara que eu abri é um parênteses? Sim. Tirei ele do histórico. E agora eu terminei a minha string, só que ainda tem gente no histórico aberto. Tendo gente aberto, quer dizer que faltou fechar gente. Então aqui não também. Então qual que é a ideia? Percorre a minha string, a cada passo. Se for um abre, parênteses ou colchete, coloca isso no histórico. Se for um fecha, olha se a última coisa do histórico bate com aquilo que está fechando. Se bater, beleza, tira do histórico e continua. Se não bater, você já disse que não. No final, o histórico tem que estar vazio. Tudo bem? Beleza? Essa é a solução do nosso problema. Né? A gente usa essa estrutura de dados auxiliar para guardar o histórico das coisas que foram abertas. Né? E a gente usa dessa maneira. E agora, o que eu quero fazer é chamar a atenção para essa estrutura de dados propriamente dito. Né? Primeiro ponto interessante. Nota que a gente conseguiu usar ela sem implementar ela. Eu não falei para vocês se isso aqui é um vetor, se isso aqui é uma lista, se isso aqui é o que é isso aqui. Né? Eu literalmente fiz um desenho, e nesse desenho a gente conseguiu abstrair a ideia de que a gente vai colocando uma coisa em cima da outra e tirando as coisas que estão em cima. De maneira bem abstrata mesmo. Como isso acontece embaixo dos panos não me importa ainda. O que importa é que eu consigo colocar coisas uma em cima da outra e tirar coisas do que está em cima. Tudo bem? Isso aqui é uma pilha. Estrutura de dados pilha. Tipo abstrato de dados, que consiste em... É abstrato, então não me importa como implementa, o que importa é como usa. E como usa? Com 2 operações. Uma para colocar coisa em cima da pilha e outra para desempilhar coisas de cima da pilha também. Põe em cima da pilha, tira de cima da pilha. Pensem nisso como uma pilha no sentido de pilha de prato, né? Uma coisa em cima da outra e depois você vai tirando. Não é pilha de bateria, né? É pilha no sentido de empilhar e desempilhar. Beleza? Okay. E agora vamos estudar ela com mais calma. Vamos lá.
Esse é o assunto da aula de hoje. O que é uma pilha? Em inglês, stack. É um tipo abstrato de dados. Tipos abstratos de dados, eu vou me referir com a sigla TAD, né? TAD. Então, é um TAD, um tipo abstrato de dados. Com o que a gente chama de estratégia LIFO. L-I-F-O. O que é LIFO? LIFO é um acrônimo em inglês para Last In, First Out. O último que entra é o primeiro a sair. Isso aqui fala a estratégia de como é que a gente está removendo os elementos da minha pilha. Né? Eu sempre vou tirar da minha pilha o último que eu coloquei. Beleza. Abrindo parênteses, né, essa sigla ela é bem comum, né, e alguns autores até usam como sinônimo de pilha. Né? Fala, eu tenho uma pilha, ou eu tenho uma stack, ou eu tenho um leaf. Okay? É tudo a mesma coisa. Existem duas operações que a gente vai fazer na pilha. A operação push. A operação push é a operação de empilhar um determinado elemento. Então, quando eu falo, vou dar um push na minha pilha do número 42, o que eu estou fazendo é colocar o 42 no topo da pilha, ou inserir o 42 na pilha. Beleza? E tem a outra operação, que é a operação pop. A operação pop consiste em remover alguém da minha pilha. Então, isso aqui empilha, isso aqui desempilha. E aí, notem mais uma vez como eu estou usando essa estrutura de maneira abstrata. Tá? Eu só estou definindo o que seria o ponto H, né, da minha estrutura. Definindo o que as funções são. Mas, por enquanto, eu não me preocupo em como implementar. Tá? Uma pilha é uma estrutura de dados em que eu tenho essas duas funções aí para usar. E mais algumas outras auxiliares, mas as duas principais são essas. Uma função push para colocar no topo da pilha, e uma função pop para tirar do topo da pilha. Função push recebe a pilha que eu quero empilhar e o elemento que eu quero empilhar e não retorna nada. Função pop só recebe a pilha da onde eu quero desempilhar e retorna o elemento que eu estou empilhando. Abrindo parênteses, eu estou assumindo nesse exemplo que a minha pilha é de inteiros, né? Mas pode ser de outros tipos de dados. Né? Por exemplo, no exemplo anterior seria char aqui. Essa pilha era de caracteres. Beleza? E aí vamos ver um exemplo bem de boa, né? Deixa eu colocar algumas coisas aqui. Eu não preciso colocar tudo. Acho que dá para dar uma simplificada. Imagina que lá na minha função main eu tenho a seguinte sequência de chamados, né? Push 16, push 43, pop, push 10, pop, pop. Vamos ver o que está acontecendo na nossa pilha se eu faço essa sequência de passos. Primeira coisa, push 16, então isso está colocando 16 numa pilha. 16. Push 43, vai colocar o 43 em cima do 16, então aqui. Eu vou dar um pop. Quando eu der o pop, quem que vai ser removido da pilha? O 16 ou o 43? 43. 43. O último que entra é quem sai. O último que entrou, 43. É fácil lembrar. O topo da pilha. Né? Quem está no topo da pilha vai para o saco. Push P10, empilho em cima do 16, que é uma pilha. O pop vai tirar o 10 primeiro. E por último, o 16. E aí a minha pilha está vazia. Então, tranquilo, né? Push põe em cima da pilha, pop tira do topo da pilha. Tudo bem?
Maravilha. Se tiver tudo certo. Agora vocês entendem por que no Moodle a figurinha da matéria é o push pop, né? Não? Vocês estão ligados àquele doce push pop que você compra no mercado? Enfim, whatever. Vamos lá. Galera, o que eu quero fazer com vocês agora são duas coisas, né? Primeiro, mostrar algumas aplicações da pilha, né, da estrutura de dados pilha, da stack, e depois olhar a caixa preta. Tá? Então, em um primeiro momento, vamos ver algumas coisas legais que dá para fazer com a pilha. Em um segundo momento, aí sim vamos ver como é que implementa. Tá? Como é que a gente vira o estagiário da biblioteca e coloca isso em código. Okay? Mas vamos deixar essa parte por último. Okay? Vamos focar em que a pilha é um tipo abstrato e vamos primeiro focar no uso dela. Tudo bem? Primeiro a gente usa, depois a gente faz. Okay? Tem 3 aplicações que eu quero mostrar para vocês. A primeira é essa de a gente ler uma string e ver se os parênteses e colchetes estão certos ou não. A gente já falou sobre ela, né, não vou retomar, mas eu abro parênteses para comentar que o exercício 2, que vale nota essa semana, consiste em exatamente isso. Né? Vocês vão escrever um programinha em C que lê do usuário uma string cheio de parênteses e colchete, e você vai me imprimir sim ou não, se aquilo está certo ou não, utilizando uma pilha como estrutura auxiliar. Não precisa ver isso agora, né? Dá para ver depois da aula. Mas já adianto que o exercício é esse. Beleza? A segunda aplicação de pilha é bem legal. Ela vai ser usada no trabalho. Então, vamos falar sobre isso. Vocês já ouviram falar sobre a notação polonesa reversa? Ou notação pós-fixa? Não? Isso é bem legal. Existem várias formas da gente escrever uma expressão aritmética. Né? A mais tradicional dela é o que a gente chama de notação infixa. A notação infixa é aquela em que o operador fica no meio dos operandos. É literalmente um operando, o operador e outro operando. Okay? Isso aqui é uma expressão infixa. Existe uma outra forma da gente escrever as expressões aritméticas em que o operador, ao invés de ficar no meio dos operandos, fica no final. Por exemplo, isso aqui em infixo seria escrito na notação pós-fixo assim, ó, 2, 4 mais. Beleza? Estou pegando o operador, em vez de colocar no meio, põe no final. Okay? Por que isso é legal? Na notação pós-fixa, né, na polonesa reversa, a gente não precisa usar parênteses. Parênteses é uma coisa exclusiva da notação infixa. Por exemplo, se eu tiver a expressão 3 vezes 5 menos 1, né? Como a multiplicação tem prioridade sobre a subtração, se eu quero que a subtração seja feita antes da multiplicação, eu sou obrigado a colocar um parênteses aqui para mudar a ordem de prioridade das operações. Na notação pós-fixa, a gente não precisa se preocupar com isso. Né? Não tem a noção do parênteses. Porque olha só, é 3 vezes 5 menos 1. Então, vai ser 3 alguma coisa vezes. O que é essa alguma coisa? É 5 menos 1. Então, 5, 1 menos 1. Né? Na notação pós-fixo, essa expressão vai ser como 3, 5, 1 menos vezes. Né? E aqui eu não preciso me preocupar com a noção do parênteses. Né? A ordem em que os números e as operações aparecem já fala para mim que é para primeiro fazer a subtração, depois fazer a multiplicação. Ou melhor ainda, se eu tenho 2 vezes 1 mais 3 menos 1, né? Isso aqui na notação pós-fixa vai virar 2, 1, 3 mais vezes 1 menos. Né? Ou seja, o que eu quero fazer aqui, né? Eu quero subtrair, né? Lembra que o operador está indo para o final, então o último que está é o menos, então eu quero subtrair o quê? Né? O resultado de um monte de coisa com 1. O que é esse monte de coisa? É uma multiplicação de 2 com alguma coisa. O que é essa alguma coisa? Soma de 1 com 3. Né?
Se é a primeira vez que você está vendo isso, talvez fique um pouco confuso, né? Mas vocês vão ver isso com alguma frequência, inclusive mais para frente no curso, né? Por exemplo, em compiladores, né? Se você escreve isso daqui na linguagem C, o compilador ele transforma para isso daqui, e é isso aqui que ele resolve, né? Para saber o valor da expressão. É bem legal. O meu ponto aqui é o seguinte, né? Eu não estou preocupado em mostrar para vocês como é que eu transformo isso nisso. Tá? Transformar isso nisso dá para fazer, é com pilha também, inclusive, mas é um pouco complicadinho. Não quero estar trazendo para vocês. O que eu quero trazer para vocês é, dado isso, como é que a gente resolve? Tá? Se eu der para vocês a sequência 2, 1, 3, mais vezes 1, menos, eu quero resolver essa expressão. Quero saber qual que é o valor dessa expressão daqui. Beleza? Ok. Ó, na notação pós-fixo, perdão, infixo, 1 mais 3 é 4, aí 2 vezes 4 dá 8, 8 menos 1, 7. A gente resolveria dessa maneira daqui. Então, isso daqui tem que dar 7. Vamos ver como é que a gente faz. Dá mais trabalho de resolver do que a notação normal. Na verdade, é o contrário. Né? Aqui é mais fácil de resolver do que aqui. Vocês vão perceber isso. Quer ver? Lembra que isso aqui tem que dar 7, beleza? Imagina que eu quero resolver essa expressão daqui. Olha só que legal. Como na notação pós-fixa, eu tenho um número, né? Depois outro número, e depois a operação, por último. Né? A operação ela é aplicada nos últimos 2 números que vieram antes dela. Né? Se a operação ela é aplicada nos últimos 2 números que vieram antes dela, né? Se eu tiver uma estrutura de dados que contém os números e que em cada momento que eu tiver uma operação, eu tenho acesso aos 2 últimos, né? Eu consigo fazer essa operação. Eu tiro dessa estrutura os 2 últimos, faço a operação e ponho o resultado na estrutura de volta. Como essa estrutura de dados, eu preciso ter muito acesso a quem veio por último, né? E a gente sabe que numa pilha, o último que entra é o primeiro a sair, e vai usar uma pilha como estrutura de dados. Olha só que legal que vai ser. Isso aqui é uma pilha, beleza? Inicialmente vazia. Aí vamos ver como é que a gente usa essa pilha para resolver essa expressão. Vamos lá. 2. Primeira coisa que eu vou me perguntar. 2 é um número ou é um operador? 2 é um número. Não? Então eu só vou colocar na minha pilha. Para usar depois. 1. 1 é número ou é operador? 1 é número. Põe na pilha. 3 é número ou é operador? 3 é número. Põe na pilha. Mais. O mais é operador. Como eu estou na notação pós-fixo, esse mais está falando assim, ó, some os 2 últimos números. Eu vou lá na pilha e tiro os 2 últimos números. Tiro 3 e tiro 1. E somo. 3 mais 1, 4. E coloco o 4 na pilha. Tudo bem até aqui? Beleza. E continuo. Agora eu tenho vezes. Vezes é número ou é operador? É operador. Como eu estou na notação pós-fixo, esse operador está falando, tire os 2 últimos números e multiplique-os. Vou tirar os 2 últimos números, então eu tiro 4, tiro 2, faço a multiplicação, 4 vezes 2, 8. Coloco o 8 na pilha. Próximo número é 1. 1 é número, põe na pilha. O próximo operador é o menos. Esse menos quer dizer, tire os 2 últimos e subtrai. Vou tirar 1, vou tirar o 8, vou subtrair. 8 menos 1, 7. Terminou a minha... Terminei de percorrer a minha expressão. Está aqui a resposta, 7. Beleza? Então, na verdade, quando a gente está na notação pós-fixa, ela é mais simples de fazer a conta, na verdade. Aliás, para o computador, pelo menos, é mais simples, né? Declara uma pilha e percorre a expressão. E a cada passo, se for um número, põe na pilha. Push. Se for uma operação, dá 2 pop, pop, pop,
pega os dois números, faz a operação e dá push de volta. No final, a resposta vai estar na pilha. Beleza. Calma. Eu acho que é difícil transformar do infixo para o pós-fixo. Vocês vão ver lá em compiladores como é que faz isso. Lá para frente no curso. Acho que é 6º, 7º período. Mas, dada a anotação pronta já em pós-fixo, é bem tranquilo de estar resolvendo ela utilizando uma pilha com estrutura auxiliar. Beleza? Pessoal, isso daqui vai fazer parte do trabalho, que o enunciado vai sair amanhã. Então, aqui é importante eu perguntar se ficou alguma dúvida ou não. Quer dizer, sempre é importante, mas aqui é mais ainda. Tudo bem aqui? Fica tudo bem em soma em vezes, porque não interessa muito a ordem, mas ali na subtração fica um tanto quanto difícil de pensar que vai pegar primeiro o último da pilha e depois subtrair com o primeiro da pilha. Que foi o caso que aconteceu. Tinha o 8, adicionou o 1 e o menos, daí pegou o 8 menos 1. Perfeito. Até uma observação importante, né? Na subtração e na divisão também, a ordem que a gente faz as coisas faz diferença, né? Na soma e na multiplicação, não. Mas isso é verdade. E aí vamos seguir essa convenção, né? Se eu tiver uma subtração ou uma divisão, é o penúltimo menos o último. Ou o penúltimo divididos pelo último. Okay? Porque o penúltimo, ele apareceu antes do que o último na expressão em si. Então, ele é o primeiro cara. É o cara que na notação em fixa estaria na esquerda. Então, é só fixar essa regra. Tá? É o penúltimo menos o último. E o penúltimo dividido pelo último. Tudo bem? Só fixa isso mesmo. E tá tudo certo. Poderia repetir rapidinho? Ok, vamos lá. Imagina que eu tenho essa expressão aritmética daqui, né? Em notação pós-fixa, então o operador está por último. E eu quero resolver essa expressão. Quero saber quanto dá essa conta. Né? Vou declarar uma pilha como estrutura auxiliar e vou percorrer a minha expressão passo a passo. Em cada passo eu vou ver. Se for um número, eu ponho na pilha. Se for uma operação, eu faço essa operação com os dois últimos elementos que estão na pilha. Então, nesse caso, eu vou empilhar o 2, empilhar o 1, empilhar o 3, somar os últimos dois números que estão na pilha. Nesse caso, é o 3 e o 1. Então, eu tiro esses dois da pilha, faço a soma, vai dar 4, coloco na pilha de novo. Aí eu tenho a multiplicação, então eu vou multiplicar os dois últimos números que estão na pilha, 4 e 2, nesse caso. Tiro 4, tiro 2, 4 vezes 2, 8, põe na pilha. O 1 é um número, vou empilhar. O menos é uma subtração, vou subtrair os dois últimos. Tiro 1, tiro o 8 e faço 8 menos 1, nessa ordem, certo? No final, a pilha só vai ter um único número, e esse um número é a resposta disso aqui. Beleza? Okay. Pessoal, mais alguma dúvida, alguma coisa nisso daqui? Não? Beleza. Uma aplicação bastante importante aí das pilhas, né? Vamos falar de uma terceira aplicação. Essa daqui eu só quero mostrar bem rapidamente para vocês. Vocês já conhecem, na verdade, né? Se pá, o Daniel até já falou para vocês, que é a tal da call stack. A gente chegou a falar da call stack quando a gente estava estudando recursão, né? Mas só para relembrar ela de novo, porque a call stack, inclusive no nome, né? Stack é pilha, então é uma pilha de chamadas de função. O sistema operacional, ele mantém uma estrutura de dados, que é essa tal da call stack, que é uma pilha, utilizada para guardar as chamadas de função. Quando durante a execução do seu programa, você tem uma função que chama outra, que chama outra, que chama outra, né? Cada uma dessas chamadas é empilhada em uma pilha que o sistema operacional guarda, que é a call stack. Chamou uma função, põe em cima da pilha a chamada dessa função. Quando essa função retorna, a chamada da função ela é desempilhada para que o fluxo do programa volte para a última função que estava antes. Né? Só para mostrar bem brevemente para vocês,
Vocês têm no... Aqui. Vocês têm no PDF um outro exemplo mais completinho, mas só para mostrar para vocês, né? Eu coloquei no Moodle esse GIF, aula 7, recursão com a stack, que é um GIFzinho da função fatorial no seu bloco no seu diagrama de blocos, né? E do lado um esquema da call stack, bastante simplificado, né? E o que eu quero mostrar para vocês é essa ideia de que quando a gente está chamando uma função dentro da outra, a gente está empilhando chamadas na call stack. Quando as funções passam a retornar, a gente tira essas chamadas da call stack. É por isso que quando a gente esquece o caso base de uma função recursiva, em tese a gente teria um loop infinito, mas na verdade o que a gente tem é estouro de memória, né? Um erro que a gente chama de stack overflow, ou estouro de pilha. Se eu não tenho o caso base, eu não consigo parar as chamadas. Se eu não paro as chamadas, essa pilha, a call stack, ela fica empilhando, 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 sem parar. Chega uma hora que acaba a memória dessa pilha. E aí o programa crasha com esse erro stack overflow. Vocês vão ver mais detalhes de como é que a call stack funciona lá em SO, né, em sistemas operacionais. Mas, por enquanto, né, trazer dessa maneira simplificada para lembrar que também é uma pilha. Né? Também é uma estrutura de dados do tipo pilha, que o sistema operacional usa para controlar as chamadas da função. Tudo bem? Okay? E existem várias outras. Né? Ao decorrer do curso, vocês vão ver muita pilha sendo usada. Né? Muita mesmo. Okay? Mas esses eram as principais aplicações aí de pilha que eu trouxe para vocês. Beleza? Okay. Beleza. Se tiver tudo certo, vamos falar agora da nossa... Assim, vai ser a última parte da aula, só que a gente vai ficar um tempo nela. Né? Que é como é que implementa a pilha propriamente dita. Até agora, a gente está vendo a pilha como um tipo abstrato de dados que ela é. Né? É uma caixa preta que tem dois botões, empilhar e desempilhar. Vamos olhar agora para o outro lado, para dentro da caixa preta. Vamos implementar uma pilha propriamente dita, beleza? Eu vou pedir aí 2 minutinhos de intervalo para ir no banheiro, tomar uma água, essa coisa toda. E aí a gente vai ver como é que a gente implementa a pilha propriamente dita. Como é que a gente faz a biblioteca dela, beleza? Já volto.
Olá, estou de volta. Vamos seguir a nossa linha. Esperar o pessoal voltar um pouco do intervalo. A gente já segue. Alguém daqui já mexeu com .NET? Eu não. Eu nunca mexi com .NET. Beleza. Vamos dar prosseguimento à nossa aulinha, né? O que a gente viu até agora é o uso da pilha, né? A pilha como tipo abstrato de dados. Caixa preta que tem push pop. Vamos olhar para dentro dela agora. Como é que a gente implementa, tá? Vamos lá. O que a gente precisa fazer é o seguinte. Definir a struct da pilha, propriamente dito, né? A gente precisa de alguma estrutura de dados concreta, né? Algum lugar na memória que a gente vai colocar esses números de alguma forma. A gente vai definir isso na struct. Aí eu vou fazer um desenho, mais ou menos, de como é que isso vai ficar. Eu quero fazer alguns códigos com vocês. Eu vou começar fazendo uma função auxiliar para criar uma pilha inicialmente vazia, uma função auxiliar para saber se a pilha está vazia ou não, e depois a gente vê como é que faz o push e o pop dela. Okay? Galera, primeiro parênteses muito importante que eu quero abrir com vocês agora. A gente vai escrever código durante a aula, né? A gente vai chegar no fim da aula com o código pronto. Se você abrir o PDF agora lá no Moodle, tá lá os códigos tudo pronto do que a gente vai chegar na aula. Tá? Galera, por favor, não decora, tá? Entende. O que eu quero dizer com isso, né? Às vezes você vai precisar, por exemplo, para fazer o trabalho, né? Preciso de uma implementação de uma pilha, por exemplo. Né? Tem uns códigos lá da aula do Ricardo, tem no PDF, eu vou copiar e colar. Tá? Se você fizer isso, você até consegue utilizar uma pilha sem precisar entender como é que ela funciona por debaixo dos panos. Tá? Mas eu super não recomendo fazer isso. Tá? Tenta entender esse código, ou até melhor ainda, se você for fazer a pilha, tenta fazer na mão. Tá? Fazer na mão utilizando o que você sabe sobre pilhas. Tá? Tenta não pegar código pronto da internet, da nota de aula ou de onde for, beleza? Vamos tentar entender o funcionamento da pilha e não simplesmente decorar o funcionamento da pilha. Tá? Isso vai ser particularmente importante lá na frente, no final do semestre, vai ter a REC, né, para quem ficar de recuperação, que vai ser uma prova. É muito provável, eu não fiz a prova ainda, mas é muito provável que eu vou pedir uma estrutura de dados maluca nova, né, que vai consistir em pegar o código de uma pilha e adaptar para alguma coisa. Né? Sei lá, fazer alguma modificação para determinada coisa fazer funcionar. Tá? Se você só está decorando o código, você não consegue fazer essa adaptação. Se você está entendendo o código, você consegue tranquilamente. Então, entendam o código, não decorem o código. Beleza? Beleza. Isso posto? Caralho. Vamos lá. Como é que a gente pode implementar uma pilha? Vamos começar pela struct, né? Quero definir uma struct para ser a nossa pilha. E vamos pensar o que precisa ter dentro dela. O que a gente pode colocar de legal nessa struct? Um int para o valor. Ou melhor, um ponto para a informação que vai ser colocado na pilha. Nota que a pilha ela precisa suportar vários valores, né, simultaneamente. Pode ter ali 3, 4, 5, 10, 50 valores na pilha em um determinado momento, certo? Não apenas um. Deus falou de um vetor. Ok, vamos colocar um vetor. Faz sentido eu colocar um vetor, certo? Eu preciso de alguma forma, um lugar de memória para eu poder colocar vários valores ali dentro. Um vetor é um lugar de memória onde a gente pode colocar vários valores ali dentro. Então, o vetor serve. Ok? Sim. Vou colocar um vetor. Vou chamar de V, de algum tamanho máximo qualquer. O que isso vai fazer é que dentro da minha pilha apareça um vetorzinho com algumas posições aqui. 1, 2, 3, 4. E aqui deixa eu abrir um parênteses, tá? Para comentar o seguinte. Pilha é tipo abstrato. Vetor é o que a gente chama de tipo concreto. Okay? Porque não é abstrato, tá? Tipo que não é abstrato é concreto.
Quando eu falo que eu estou usando um vetor para implementar uma pilha, eu estou falando que eu estou utilizando como base para implementar uma pilha um vetor. Ou estou implementando um tipo abstrato de dados, usando como tipo concreto um vetor. Todo tipo abstrato de dados precisa de uma estrutura concreta por debaixo do pano para ser implementado. Nesse caso, o vetor. Tudo bem? A gente vai ver na aula, pelo menos duas maneiras. Não, a gente vai ver na aula duas maneiras da gente implementar a pilha. Uma com vetor, a gente vai ver agora. E a gente vai fazer uma segunda maneira, que é com lista ligada. A gente vai ver depois, na aula, ainda. Okay? Mas vamos começar pelo vetor. O que a gente vai estudar agora é a implementação de uma pilha usando como base um vetor. O que eu gosto de chamar de pilha estática. Tá? Eu chamo de pilha estática, uma pilha implementada como um vetor. Por que estático? Porque o vetor é estático. Beleza? Eu acho que eu estou definindo o vetor com um tamanho fixo, não estou permitindo que o vetor altere seu tamanho. Então, por exemplo, se max for 50, a minha pilha vai ser implementada com um vetor de 50 elementos. Não consigo colocar mais do que 50 na minha pilha. Tudo bem? Estático nesse sentido. Então, beleza. Tenho uma pilha, tenho um vetor. Ah, eu preciso de um contador também. Né? Interessante. Por quê? Qual que é a ideia do contador? Para andar no vetor. Para saber aonde que vai colocar o ponto no vetor. Exato. Quando a gente for fazer daqui a pouco o push ou pop, né, o push ele coloca no topo da pilha, o pop tira do topo da pilha. A gente precisa saber no vetor onde está esse topo da pilha, certo? É o contador, eu acho que é a mesma ideia, mas para representar que é o topo da pilha, eu vou chamar de topo mesmo. Tá? De topo. O topo ele vai ser o índice de onde está o topo da pilha no momento. Por exemplo, se o topo da pilha, nesse exemplo, estiver sendo igual a 3, eu estou querendo dizer que o 42 é o último elemento da pilha. Ele está no topo da pilha. A pilha tem 4 elementos e o topo está na posição 3. Tudo bem? Tendo o vetor e tendo o topo, eu acho que a gente está tranquilo na estante. A gente tem tudo o que a gente precisa para implementar uma pilha. Ok? Legal. Vamos para o código agora. Vamos primeiro fazer uma função auxiliar que cria uma pilha vazia, depois a vazia, depois a gente vê o push ou pop. Vamos começar com uma cria pilha. Né? Cria pilha é a função que eu vou chamar quando eu declarar a pilha a primeira vez. Né? Vou fazer lá, pilha asterisco P igual cria pilha. Para ter uma pilha inicialmente vazia. Ok? O que eu preciso fazer para criar uma pilha inicialmente vazia? Todos os valores têm que ser zero dentro do vetor. Nulo, né? Tem que apontar para o zero. De fato, a gente precisa decidir aonde o topo começa. Isso é verdade. Só que antes disso, malloc. Perceba, eu não sei se vocês perceberam, né? Até eu ia falar no slide anterior, né? Que as funções push, pop e também essas daqui, né? Cria pilha e vazia, estão tudo recebendo ponteiro. Eu retorno ponteiro de pilha, recebo ponteiro de pilha, a push recebe ponteiro de pilha, a pop também. Como ao chamar essas funções a gente está alterando o conteúdo da pilha, né, eu preciso passar a pilha como ponteiro e não como variável propriamente dito, porque ele recebe uma cópia, toda aquela coisa que a gente já conhece, certo? Em sendo um ponteiro, eu preciso retornar um ponteiro. Quer dizer que assim, a pilha em si ainda não existe. Eu preciso alocar essa pilha na minha memória, para daí ter o endereço dela e retornar um ponteiro para ela. Eu vou fazer isso com malloc. Então, pilha P. Não. Malloc size of pilha. Dá para entender, né? Subiu a serra, mas é size of pilha. Né? Aloquei uma pilha.
Beleza? Então, agora sim, essa região de memória existe. O que eu preciso fazer agora? Iniciar tudo em nulo, os elementos, porque vai ter lixo de memória, né? Isso é interessante. Vai ter lixo de memória, mas dependendo de como é que a gente controla o topo da pilha, não tem problema ter lixo de memória. Por exemplo, nesse exemplo daqui, eu estou dizendo que o topo da pilha é 3, então a minha pilha tem 12, 31, 19, 42, 42 está no topo. O que está daqui para frente no vetor é lixo de memória e tudo bem. Okay? Porque essa variável topo está me falando, só vai até aqui a pilha. O que está daqui para frente realmente não importa. Como a minha pilha inicialmente começa vazia, não tem problema começar lixo de memória do vetor inteiro. À medida que a gente for dando os push e o pop, a gente vai mexendo nisso daí. Tudo bem? Mas tem uma coisa ainda que a gente precisa fazer antes de retornar a pilha. O topo tem que apontar para 0? O topo tem que apontar para algum lugar. Aqui a gente precisa tomar um pouco de cuidado, que é o seguinte. Né? Claro, isso depende de uma convenção. Né? Mas da maneira com que eu estou fazendo aqui, o topo ele aponta para o último elemento da pilha. Beleza? Nesse exemplo, o último elemento é 42. Nesse exemplo, o 42 está na pilha. Okay? Se eu faço o topo apontar para 0, nessa convenção que a gente está fazendo, eu estou querendo dizer que existe um elemento na minha pilha e o topo da pilha é quem está na primeira posição do vetor. Nesse exemplo, o topo igual a 0 é querer dizer que a minha pilha só tem o 12. Mas tem o 12. Ok? E não é o que eu quero. Eu quero começar com a minha pilha vazia. Para onde eu preciso jogar o topo para querer dizer que a minha pilha está vazia? Não tem ninguém lá dentro. Pode ter um caso de -1? -1. Todo mundo entende por quê? Eu não vou começar em 0, eu vou começar em -1. A variável topo me fala aonde está o topo da pilha. O topo da pilha é o último elemento a ser colocado. Se eu começar em 0, eu estou querendo dizer que o elemento na posição 0 está no topo da pilha. Não é isso. Okay? -1. Topo -1, não tem ninguém na pilha. Um jeito talvez mais tranquilo de entender assim, né? A gente vai fazer o push e pop daqui a pouco, mas eu acho que é intuitivo pensar que o push vai fazer topo mais mais e o pop vai fazer topo menos menos. Certo? Pega essa pilha daqui, que tem 4 elementos, e dá 4 pops, ou seja, tira os 4 elementos deles, eu vou fazer topo menos menos 4 vezes. Faço uma vez, venho para cá, 2 para cá, 3 para cá e 4 para cá. Vai cair no -1. Então o topo -1 é que está indicando a pilha vazia. Tudo bem? Beleza? Okay. Pegadinha isso aqui, toma cuidado. Aloquei, falei que o topo é -1. Agora eu já posso retornar minha pilha. E está aí criada a nossa pilha. Tudo bem? Beleza? Legal. Vamos fazer a nossa próxima função, função vazia. Essa função vazia é uma função auxiliar que recebe uma pilha. Eu quero determinar se ela está vazia ou não. Retorna 1 se estiver vazia, 0 se não estiver vazia. Como é que eu testo se uma pilha está vazia nesse modelo que a gente tem? Vendo se topo indica para -1? Perfeito. A gente acabou de combinar que -1 indica uma pilha vazia. Então, se o topo for -1, retorna que ela sim está vazia. Senão, ela não está vazia. Tudo bem. Beleza. Então, a gente já sabe criar uma pilha, a gente sabe ver se está vazia ou não. Vamos fazer as duas operações principais dela agora. A pop e a push. Agora que vai ser legal. Começar com a push.
Vamos começar pela push. O que a função push faz é receber uma pilha, receber um valor x. O que ela precisa fazer é empilhar x no topo da pilha. Okay? E não retorna nada, é void. O que eu preciso fazer nesse modelo de pilha estática para eu empilhar um elemento x na pilha? Primeiro dá um mais no topo. Daí você vai indicar que aonde o ponteiro está apontando, que no caso seria o V, daí o topo, é equivalente ao X. Ou seja, literalmente, anda o topo uma posição e põe no topo o elemento que eu quero empilhar. Isso vai fazer, nesse exemplo, o topo vir para cá, na posição 4, e aqui eu coloco o elemento que eu quero empilhar, por exemplo, o 2. É isso mesmo. Beleza? Okay. Legal. E o pop? O pop é uma função que recebe uma pilha, ela tem que tirar o elemento da minha pilha e retornar o elemento que eu tirei. Como que faz? Nesse exemplo, ela tem que fazer o topo voltar para o 42 e tem que retornar 2. Né, que é tirar o 2 da pilha. Dá para usar um auxiliar, né? Cria um auxiliar para guardar o 2. O 2, ele é a posição no vetor onde o topo aponta, né? Exato. Então, PV de P topo. Certo? Certo. Ok. Salvei o 2. Agora você decrementa o topo. Vem para cá. E só retornar o auxiliar. Ok. Retorna 2. Perfeito. Todo mundo concorda? Salva o auxiliar, diminui o topo. E retorna o número. O 2 tecnicamente ainda está no vetor, mas é aquela história que a gente falou antes. Considera lixo de memória. Né? O que importa para mim, a função pop retornou o 2 nesse exemplo. E se eu der pop de novo, né, vai salvar o 42 nessa variável auxiliar, o topo vai vir aqui para o 2 e vai retornar o 42. Vai funcionar. Tudo bem? Okay. Beleza. Eu quero só abrir um parênteses, né, para comentar o seguinte. A função pop, ela retira um elemento da pilha, né, tira um cara da pilha. A função pop não pode ser chamada se a pilha estiver vazia. Certo? E aqui, assim, é um if que a gente tem que ter cuidado de fazer, né, às vezes. Ou coloca dentro da função pop literalmente um if, né? If, aí chama aquela função vazia lá, para saber se está vazia, aí imprime uma mensagem de erro, ou dá um exit, return, enfim, né? Trata essa condição. Ou, se quiser deixar o pop assim como está, tudo bem, não tem problema. Apenas certifique-se de que o usuário da função, é o cara que está fazendo a main, não vai fazer essa chamada com a pilha vazia. Certifique-se que o pop não vai ser chamado com a pilha vazia. Só chame o pop quando você tem certeza que a pilha tem elemento lá dentro. Beleza? Tecnicamente, para o push vale a mesma coisa para a pilha cheia, né? Se o meu vetor estoura de tamanho, a pilha está cheia, a gente não pode dar push. Fica essa observação aí registrada. E está aqui a nossa pilha estática. Beleza? Então, beleza? Já sabemos uma forma de fazer uma pilha utilizando um vetor. Se tiver tudo certo, vamos ver uma segunda forma da gente implementar a nossa pilha, utilizando não o vetor como estrutura concreta, mas uma lista ligada. Vou voltar
aqui. Abrindo parênteses, na UTF-PR, o quadro é enorme e estaria as 4 funções ao mesmo tempo no quadro. A cria a pilha, a vazia, a push e a pop. E é bem legal de fazer. Aqui eu tenho que ficar apagando e desapagando. Saudades do UTF. Estão no segundo período, né? Sim. Você não conhece o UTF ainda, né? Aí eu já fui lá. Já foi lá? Não, a gente já teve as primeiras aulas, ó. Tipo, as primeiras... Vocês pegaram aquelas 2 semanas de março, né? Isso, a gente teve aquelas primeirinhas aulas. Não teve tempo para fazer quase nada, mas deu para ver. Certo, que bom. Então vocês sabem do que eu tô falando, aquele quadro enorme lá, né? Sim. Da sala inteira. Deu pra estranhar a comida do RU, porque lá aí no Paraná usa feijão preto. Sim. Às vezes o carioca também, mas tem o preto, principalmente. Cara, saudades, velho. Porra. Se Deus quiser, ano que vem a gente volta. Ó, tem um pessoal que não conhece ainda. Cara, é outro esquema, velho. Você viveu a universidade presencial, né? Outro esquema. Vocês não sabem o que estão perdendo, na verdade. Enfim. Pois é. Mas vamos lá, né? Se Deus quiser, a gente... Todo mundo vacinado aí ano que vem. Acabou essa porra de corona. A gente volta e... Porque é só ano que vem. Ah, velho. Enfim, vamos voltar à aula, senão começa a fazer aqui um desabafo. O que a gente viu agora foi a pilha estática. Vamos falar da pilha dinâmica agora, que é essa estrutura de dados em que a gente vai usar, primeiro, ainda é a pilha, né? Tipo abstrato de dados pilha, ainda vai ser ele, mas ao invés de a gente utilizar um vetor como estrutura concreta, vamos usar uma lista ligada como estrutura concreta. Então, cria pilha, qualquer outra vazia. Existe uma expectativa da gente voltar em setembro, no próximo semestre. Eu confesso que eu estou bem pessimista, eu não acho que volte em setembro. Eu acho que só vai voltar no que vem mesmo. Mas vamos ver, né? Esperança é a última que morre. Vai chegar em setembro, ela vai morrer, mas é a última que morre. E a gente vai voltar só em fevereiro. Tem que reter um ano para poder viver 5 anos. Não, acho que ano que vem dá. Se tudo der certo, vocês, assim, nós professores, felizmente começamos já a serem vacinados, mas a gente precisa que vocês sejam vacinados também, né? Para que todo mundo fique seguro para estar voltando. Vamos ver, esse calendário por idade normal aí está em 40 anos, mais ou menos. Se tudo der certo, até setembro, outubro, deve pegar a idade de vocês. Tem governador prometendo para agosto, eu fico um pouco com o pé atrás. Mas eu espero que até dezembro chegue a lei de vocês. Puta que pariu, não chegar até dezembro, né, galera? Porra. Já era para ter chegado em dezembro do ano passado, mas enfim, isso é outra discussão, né? Eu espero que até o fim do ano chegue, para ano que vem a gente conseguir voltar. Porque senão, puta que pariu, né? A gente não sabe ainda. Tá bem nebuloso o que vai acontecer aí em setembro. Tá? Mas tudo der certo, em fevereiro a gente se vê naquela sala de aula lá. Tomara que dê tudo certo. Eu não aguento mais essa porra desse AD aqui. Mas vamos lá. Quero usar uma lista ligada para implementar uma pilha. Quando eu digo isso, quer dizer que aqui, ao invés de ter um vetor, eu vou fazer uma lista ligada. Então, por exemplo, 42 aponta para 19, aponta para 31, que aponta para 12. Okay?
Quero que os elementos da minha pilha estejam em uma lista ligada. Ok. Vamos lá, pessoal, vamos notar que tem bastante coisa para ver ainda, né? Nesse exemplo, eu quero que essa lista 42, 19, 31, 12 represente uma pilha em que 42 esteja no topo, 19 embaixo dele, 31 embaixo, 12 embaixo. Eu quero que o topo esteja aqui. Beleza? E aí vamos pensar. Se eu quero modelar minha pilha dessa forma, o que eu preciso colocar na struct? Primeiro um ponteiro para a cabeça, né, da lista. Uhum. Olha só que interessante, né? Da maneira com que a gente vai modelar a nossa pilha, a cabeça da lista é o topo da pilha. Certo? O que tiver na cabeça é o elemento que está no topo da pilha. Nesse exemplo, a cabeça é 42, porque o topo da minha pilha é 42. Né? Isso aqui representa a pilha em que o 42 está no topo. Então, esse ponteiro para a cabeça é também um ponteiro para o topo da pilha. Tudo bem? Olha só, eu não preciso de mais nada. Minha struct só com esse ponteirinho daí, né, já resolve o meu problema. Como a gente combinou que listas ligadas são representadas com ponteiro para a cabeça, e que isso daqui é um ponteiro para a cabeça, isso aqui já representa a lista toda. Não preciso de mais nada. Beleza? Então, uma struct com um campo só, que é topo da pilha. Abrindo parênteses, assumindo que lá em cima existe o typedef struct nodo, int info e struct node asterisco prox. Tá? Assumindo que já existe, né, essa struct node, eu só preciso desse ponteiro daqui. Tudo bem? Maravilha. E aí vamos ver então as nossas funções. Cria a pilha, pilha vazia, depois a pup, depois a push e depois a pop. Pup é outra coisa. Né? Enfim. Cria a pilha. O que eu preciso fazer? Para criar uma pilha e dizer que ela inicialmente está vazia. Começa com malloc. Malloc. Vamos lá. Pilha, asterisco P, igual a... É o mesmo malloc do outro lado. Pilha, asterisco, malloc, size of P. De novo, né? Não aprende. Mas, beleza. Culpa do EAD. Faz uma lock para alocar uma struct. Beleza? O que mais? Inicia o topo em nulo. Perfeito. Lembra que a gente combinou que a função cria pilha, ela retorna uma pilha inicialmente vazia. A gente está usando como estrutura concreta a lista ligada. E uma lista ligada vazia é nulo. Então, ptop igual a nulo está me dizendo que a minha lista começa vazia. Ok? Aí retorna uma lock. Retorna o ponteiro que a gente alocou, né? Tudo bem? Beleza. Como é que eu testo se a minha pilha está vazia? Se o topo aponta para mim. Uhum. É o mesmo esquema da lista ligada. Né? Se apontar para nulo, está vazio. Se não, não. Beleza? Tranquilo, né? Beleza. Vamos fazer um push. Fazer um push.
Beleza. Vamos começar pela função push. Né? Recebe uma pilha, um elemento, o que isso faz é colocar esse elemento no topo da pilha. O que eu preciso fazer? Vamos supor que eu quero, nessa pilha daqui, dar um push 2, que é o exemplo que a gente fez antes também. Né? Empilhar o elemento 2 nessa pilha. O que eu preciso fazer primeiro? Vai precisar criar um nodo do zero, certo? Certo. Nodo da lista, né? Nodo mesmo, não pilha. Nodo, certo? Nodo, sei lá, novo, igual a nodo asterisco malloc. Vamos lá. Malloc, size off, nodo. O que isso faz é criar um nodo novo. Ok? O que mais? Atribui int para o valor do nodo, o x no caso, para o valor do nodo. Perfeito. No nosso exemplo, você coloca 2 aqui. É o elemento que eu quero empilhar. Tem que fazer o nodo que está dentro da pilha apontar para ele, certo? Ou melhor, o topo da pilha ser apontado para esse nodo. Ok. Topo da pilha aponta para o novo. Isso faz isso aqui. Certo? Mas falta uma coisinha. O prox dele apontar para nulo? Para nulo? Vamos pensar assim. A gente combinou que a cabeça da lista é o elemento que está no topo. Quando eu fizer o push, né, esse elemento recém-criado, ele tem que ser o topo da pilha. Portanto, ele tem que ser a nova cabeça da lista, certo? Isso quer dizer que depois de eu inserir esse elemento, a minha lista tem que ser o cara novo, só que depois dele, toda a lista que já existia antes. É literalmente inserir no começo de uma lista. Okay? Para isso funcionar, o novo proxy tem que apontar para onde? Para o antigo topo da lista. Perfeito. Antes de mudar o topo, antes disso, faz o novo proxy ser ptopo. Isso faz isso aqui. Ok? E aí sim, muda o topo para o novo, cara. Faz isso. Beleza? Perfeito. Isso mesmo. Se você for ver, é exatamente o código de inserir no início de uma lista que a gente viu lá na aula da lista ligada. Faz uma malloc, coloca a informação, diz que o próximo é a lista antiga. E nesse caso, ao invés de estar retornando a lista nova, a gente está atualizando ela no ptopo. Mas a ideia é a mesma. Beleza. Ok. Estava considerando que a pilha está vazia. Interessante. Se a pilha estiver vazia, né, isso também vai funcionar. Lembra que a pilha vazia, o ptopo aponta para nulo. Né? Então, eu vou fazer uma malloc, colocar a informação lá dentro. Eu vou dizer que novo proxy vai ser o topo da pilha. O topo da pilha, nesse caso, vai estar nulo. Então, o que eu estou criando, né, vai ser um elemento com o cara que eu estou inserindo. Ele vai apontar para nulo, que é o que tinha antes, e ele vai ser o novo topo da pilha. Então, mesmo se a pilha tiver vazia, isso ainda funciona. Beleza? Okay. Legal. Tudo bem, push. Okay. Então vamos para o pop. Né? Imagina que eu quero receber uma pilha como parâmetro, tirar um elemento dela e retornar o elemento que eu tirei. O que isso tem que fazer nesse exemplo é eu retornar o 2 e fazer a pilha ser o que estava antes. Como é que a gente faz isso? Topo tem que apontar para o proxy que está no topo, certo? Uhum. Então, ptopo. Vou escrever assim, ptopo proxy.
atualize o topo da minha pilha com o próximo de quem está no topo. Isso vai fazer o topo vir para o 42, nesse exemplo. Certo? Concordo, a gente pode fazer isso. Mas o que mais? Antes disso, se eu pegar o pprox e fizer igual ao pprox, não. Estou confuso, não entendi. Ó, já contou ali, retorna pinfo, né? Na verdade, ptopo-info, né? Informação que está no topo da pilha. Aqui a gente tem que ter um pouco de cuidado, porque se eu faço esse ptopo, ptopo-prox, e dou um return retorno info dele, né? Como nesse caso o topo já vai estar apontando para o 42, se eu der o return agora, eu vou retornar 42. Certo? Só que eu quero retornar o 2 que estava antes. Tem uma variável auxiliar para armazenar esse valor? Uhum. Igual a gente fez na estática, né? Salva o que a gente vai retornar depois, mexe no bagulho e depois retorna o que a gente salvou. Então, eu vou pegar o que está no topo da pilha e salvar uma variável auxiliar. Topo info. Então, isso salva o 2 na variável x. Atualizo o topo para cá. Agora o topo está aqui. E assim, eu poderia, né? Retorna x. Isso aqui funciona. Isso aqui vai retornar 42 e vai fazer o topo da pilha apontar para o... Desculpa, falei besteira agora. Isso aqui retorna 2 e vai fazer o topo da pilha apontar do 42 para frente, que é o que a gente quer. Certo? Okay. Só que tem uma coisa que a gente podia fazer que a gente não está fazendo. Tá free no coisa que a gente acabou de tirar? Isso. Embora isso aqui funcione, né, a gente ainda está com esse nodo do 2 em memória. Seria muito legal dar free nele. Certo? Certo? Okay. Como é que eu faço isso no código? Não é só escrever free p ali, antes do return? Tomar bastante cuidado. O P, ele representa a struct da pilha como um todo, certo? Se eu der free P, eu vou dar free na struct. Aí eu dou free na estrutura inteira e eu perdi toda a minha pilha. Ok? Eu concordo que precisa de um free, mas não pode ser free P. Tem que ser outra coisa. Vai precisar de um ponteiro auxiliar que aponta para o antigo topo. Por quê? Por que eu não posso dar free P topo, simplesmente? Você atualizou o topo da pilha. Uhum. E aí você É. perdeu aquele ponteiro. Perfeito. Se eu der um free P topo agora, primeiro, quem eu vou jogar fora é o 42 e não o 2. Se eu fizer isso agora. Certo? E aí a gente pode pensar, dá antes então, né? Dá aqui. Se eu der o free topo antes da gente atualizar o topo, de fato, eu vou jogar o 2 fora. O problema é que se eu jogar o 2 fora, eu jogo fora também o ponteiro, que aponta para o 42. E aí eu não vou conseguir atualizar o topo para o segundo elemento da lista. Certo? Não sei se vocês lembram, lá quando eu estava estudando lista ligada, né, tinha aquele problema que eu não podia dar free na cabeça antes de olhar para o resto, porque eu, dando free na cabeça, eu perco o acesso à cauda. Certo?
Eu preciso desse acesso à cauda para atualizar o meu ptopo. Então não tem jeito, eu vou precisar salvar numa auxiliar mesmo. Vou fazer assim, ó. Deixa eu só voltar ao que estava antes. Estava assim. Eu vou salvar. Aqui, assim, tem mais de uma forma de fazer isso, né? Mas eu vou salvar a cauda, tá? Eu vou fazer um auxiliar aqui. Auxiliar igual P topo prox. Salvei no nodo auxiliar, o próximo do topo. O que isso faz é o auxiliar ser esse cara daqui. Ok? Aí sim eu posso dar free topo. P topo. Isso joga fora isso aqui. E aí sim eu atualizo o topo para o auxiliar que eu salvei antes. Isso faz o topo vir para cá. E aí eu retorno X. Okay? Então, salva o elemento que eu quero retornar propriamente dito para eu retornar depois. Salva no ponteiro auxiliar o cara que vai ser o topo daqui a pouco. Joga fora o topo e atualiza o topo para o cara que você salvou. Beleza? Aí sim a gente não se perde. Uhum. Beleza. Era isso que eu tinha para mostrar para vocês hoje. Eu até achei que a gente ia demorar um pouco mais, mas que bom que não demoramos tanto, né? Pessoal, ficou alguma dúvida, alguma coisa? Não? Beleza. Eu só quero fazer uma observação, que é assim. Eu vou bater muito nessa tecla. A pilha é um tipo abstrato de dados. Né? O que é abstrato? Ela é definida pelas operações que ela tem e não necessariamente como ela é implementada. Tá? Para quem está usando uma pilha, né? Para quem está lá na função main usando uma pilha, tanto faz se a pilha é estática, se ela é dinâmica, se aqui tem um vetor, se aqui tem uma lista ligada. Para ela, só interessa que tem uma função push que empilha e uma função pop que desempilha. Acabou. Né? Tanto é que a gente poderia mudar todo esse código daqui, né? Por exemplo, apagar o código da pilha estática que tinha um vetor e fazia push pop de um jeito diferente, trocar o vetor por uma lista ligada, trocar todos esses códigos daqui, fazer tudo isso, e o cara da main nem percebe. Mudar esse código daqui não altera a maneira com que a pilha é usada lá na main. Lá na main está declarando pilha, chamando push e chamando pop. Beleza? Isso vai ser importante no trabalho, galera. No trabalho vai ter que ser possível a gente trocar de biblioteca. Tá? Vocês vão ver, vai sair amanhã o enunciado. Eu vou pedir uma biblioteca para pilha estática e outra para pilha dinâmica. E deve ser possível trocar de biblioteca só mudando o include. Ok? É só mudar o include. A maneira com que a gente chama as funções não deve mudar, porque a pilha é um tipo abstrato de dados. Isso também vale no exercício 2, que vocês vão fazer essa semana. Já está no Moodle enunciado lá. Tem uma observação lá. Usar a pilha como a estrutura abstrata. Não acessar a estrutura concreta diretamente. Né? Quer dizer que se lá na main você tentar acessar P flecha topo ou P flecha V, assim, se tiver uma flecha na main, que quer dizer que você está acessando o campo da struct, na main, está errado. Beleza? A main, ela só declara e chama, cria pilha vazia, up e push. Okay? O acesso à estrutura concreta só dentro dessas funções. Nunca na main. Nunca em quem está usando. Só em quem está implementando. Tudo bem esse ponto? Beleza? Beleza. Era isso que eu tinha para mostrar para vocês. Não sei se vocês querem falar mais alguma coisa.
Tudo certo? Tudo certo, beleza. Beleza, então essa é a pilha. Não deixem de fazer o exercício 2 que vale nota. Se puder fazer os exercícios da lista de exercícios também é bastante legal. Qualquer dúvida, vocês podem colocar no canal de texto ali do Discord, vocês podem me procurar no Pialuno. E a partir de hoje, nos horários da monitoria, vocês podem procurar os monitores. Eles também estão à disposição de vocês. E a dica é, procurem os monitores, galera, de verdade. Vocês não sabem a diferença que eles fazem, sabe? Nossa, ajuda muito. Procurem lá o Douglas e o Paiva no horário que eles estão à disposição de vocês, beleza? A gente se vê amanhã, a gente fala da fila amanhã, que é outra estrutura abstrata, que a gente vai ver amanhã, beleza? Obrigado, pessoal. Fiquem bem. Até lá. Valeu, profe. Valeu. Tchau. Tchau. Valeu, professor, até mais. Valeu, até.